Você está em dúvida se seu caso é realmente de cirurgia ortognática? Então fica aqui comigo que eu vou esclarecer todas as dúvidas. Muitas pessoas chegam para mim nessa dúvida, que algum ortodontista falou. Muitas pessoas nem sabem o que é cirurgia ortognática. Então, se você está na dúvida se seu caso é de cirurgia ortognática, vamos lá entender um pouquinho. Qual a indicação para a cirurgia ortognática? A indicação é para aqueles pacientes que a gente chama de portadores de deformidades dentoesqueléticas. Mas que nome é esse? O que é isso? Deformidade? Eu não tenho deformidade. Calma. O que é deformidade dentoesquelética? Na verdade, acontece quando o seu maxilar ou inferior, que é a mandíbula, ou o maxilar superior, ele está numa posição errada, ou ele cresceu de uma forma errada, o tamanho dele pode estar errado. Nem sempre só a mordida vai estar errada. Pode ser que o problema da mordida é justamente causado pelo excesso ou pela falta desse maxilar. Então a gente divide essas deformidades dentoesqueléticas de forma assim mais didática em tipos faciais, padrões faciais. E vamos ver se você está encaixado em algum deles? O padrão classe 2 é quando esse queixo, que é o maxilar inferior à mandíbula, ele não cresce da forma correta. Ele está para trás ou ele é pequeno, que são os pacientes que a gente chama de retrognatas. Essa é uma indicação. O paciente geralmente ele tem problemas respiratórios, problemas de apneia do sono. Além disso, em homens, por exemplo, não é muito estético. Mulheres até ainda conseguem, ficar bem com um queixo um pouco menor. Mas em homens dá aquele aspecto de, vamos dizer assim, bonzinho demais. Então realmente acaba não agradando esteticamente. Além disso, tem os problemas funcionais. Então vamos mostrar agora o padrão classe 2. O que seria o classe 2? Olha, então o queixo está para trás do que seria o normal. A mandíbula dele fica para trás, é o que a gente chama de retrognata. Vamos dizer assim, fica mais ou menos dessa forma. Agora eu vou falar um pouco do padrão facial classe 3. O que seria o classe 3? Quando esse maxilar inferior, que é a mandíbula, cresce exageradamente, cresce mais. Ou também pode ser que a maxila, ela não cresce, então ela fica para trás, que é aquele rosto mais afundado. Geralmente fica um que a gente chama de overjet negativo. Eu vou explicar para vocês. O queixo para frente, que a gente chama de classe 3. Quando ou esse maxilar ele não cresce para frente, ou então a mandíbula que cresce muito para frente. Então fica com essa mordida, o classe 3. Além da classe 2 e da classe 3, também existem outras deformidades dentoesqueléticas, Uma é a face longa, padrão face longa. O que acontece? Geralmente esse maxilar, ele cresce verticalmente. Dá um exemplo, Nídia, naquela pessoa que tem o excesso de gengiva expondo, ou seja, é aquele sorriso que expõe muito a gengiva. Então o paciente, ele tem geralmente também um problema de fechar os lábios de forma que não contrai a musculatura. Geralmente eles forçam, são pessoas que forçam a musculatura ao redor do lábio para poder fechar a boca. E além disso, mostra mesmo muito o dente, mesmo em situações de repouso. Então são esses pacientes também candidatos à cirurgia ortognática. Um outro padrão de face, que é ao contrário da face longa, é a face curta. O que seria esse paciente com a face curta? Justamente o paciente que não mostra nada dos dentes quando sorri, principalmente dos incisivos centrais, que são dentes muito importantes para a estética. O paciente, mesmo em repouso, não mostra nada de dente. E quando ele sorri, muito menos, mostra pouquíssima gengiva. Então esse paciente ele tem um aspecto envelhecido da face. E o último padrão que a gente fala que didaticamente, é a assimetria de face. O que seria a assimetria? É aquele rosto torto. O paciente, às vezes, ele acha que tem um rosto torto por outro motivo, mas geralmente é a deformidade dentoesquelética. O lado direito, ele geralmente não é mesmo igual ao lado esquerdo. Todo mundo tem uma certa assimetria, mas quando essa assimetria começa a ficar grotesca, começa a realmente sobressair, e isso gera problemas de mastigação, problemas na autoestima, a gente já considera um problema realmente que precisaria de uma cirurgia ortognática. Então são os casos que o queixo realmente é muito deslocado do centro da face, ou
Ou o centro da maxila, que é essa região, também não está coincidindo com a linha média da face total. Então, essas deformidades, na verdade, elas se misturam muitas vezes. Os pacientes possuem mais de um tipo de padrão. Então, classe 2, classe 3, face longa, face curta. Eu vou dar um exemplo. Às vezes o paciente classe 2, ele tem ao mesmo tempo um sorriso gengival, ou seja, um excesso vertical de maxila. É uma forma mais didática para vocês entenderem, mas muitas das vezes os pacientes possuem mais de um problema, mais uma questão. Outra coisa que eu acho importante falar com vocês, para vocês entenderem um pouquinho do classe 2 e classe 3, por exemplo, é dar um exemplo de pessoas famosas. Noel Rosa, por exemplo, compositor brasileiro bem famoso e que tinha classe 2 bem grotesca. Era aquele paciente retrognata. E um exemplo de classe 3 de um famoso, de um jogador de futebol muito bom, que é do Corinthians, é o Cássio. Ele é um caso de classe 3 clássico. Então dá para ver realmente que a mandíbula dele cresceu mais do que o restante da face. Então, se você ainda está na dúvida se seu caso é de cirurgia ortognática, pode me ligar, pode tirar suas dúvidas, pode deixar nos comentários, curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.